Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Eu espero que sim. Me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta. E hoje, sábado, dia 30 de maio, vamos falar de alguns assuntos aqui que agitaram os últimos dias aí do Vasco da Gama. O primeiro deles tem a ver aí com a reapresentação. O departamento médico decidiu suspender a representação por falta de resultado dos exames, né, dos atletas. Tivemos atletas aí infectados pelo Covid-19 e aí há uma pressão também aí do Conselho de Medicina responsabilizando os médicos, né, por essa tomada de decisão. Então, o médico que decidir retornar às atividades com os atletas vai ser responsabilizado, né, pelas consequências, e isso tem deixado aí o retorno do futebol um pouco mais a ser debatido nos últimos dias, né? Há quem concorde, há quem ache o momento imprudente. Então, devemos ter novidades aí nas próximas semanas, né? O Campelo deu uma entrevista nessa semana ao canal do Jorge Nicola. Assisti aí uma parte dessa entrevista e o que me chamou a atenção foi o começo aí da entrevista do Campelo, respondendo a algumas perguntas aí em relação a algumas coisas que envolvem planejamento, né? Lá no início da campanha do Campelo, o Campelo informou que a principal fonte de receita do Vasco era realmente em cima de cotas de TV e que o Vasco precisava realmente ter outros meios aí de arrecadação. Outro ponto é em relação a venda de atletas. Então o Vasco precisava estar sempre vendendo seus ativos para poder honrar aí os compromissos do ano, né? Os compromissos anuais, melhor falando. E também tinha aí uma participação em relação ao sócio torcedor. O Campelo assumiu em 2017, acho que início de 2018, né? Ele assume o Vasco e nada mudou. Eu te pergunto, o que mudou? Hoje a principal fonte de receita do Vasco ainda é as receitas de cota de TV. O Vasco ainda precisa vender seus ativos para poder terminar o ano financeiramente. Nós vimos aí ano passado os atrasos de salários porque não tivemos vendas de atleta. A expectativa ano passado era pela venda do Thales, que não ocorreu, né? Acabou se machucando. No passado recente, nós tivemos um ano, de certa forma, um pouco mais tranquilo financeiramente pela venda do Paulinho, né? Que inclusive até o balanço lá de 2018 citava superávit. Então, o superávit do clube está associado à venda de atletas, né? Então, a imagem do clube foi perguntada lá pelo Jorge Nicola, que fez uma pergunta sobre a questão de como recuperar a imagem do clube, né? E o Campelo informou que durante o seu planejamento ele sabia que precisava melhorar a imagem do clube, o relacionamento com a torcida, com a imprensa, com patrocinadores. E, a meu ver, não mudou nada. A imagem do clube continua sendo uma imagem de um clube que não paga salários, que é um clube que está semanalmente envolvido em assuntos de falta de pagamento, cobrança de credores, envolve aí cobranças na justiça. Inclusive, essa semana, alguns beneméritos acionaram o clube aí por uma dívida que já completou 10 anos, né? Uma dívida de 2010, onde os beneméritos são 4 credores, né? 2 pessoa física e 2 empresas, né? E esses credores, cada um colocaram 300 mil aí de investimento para o clube, ajudando o clube a passar por crises financeiras. São 6 cotas, são 2 cotas dos 2 pessoas físicas e 4 cotas aí das 2 empresas que ajudaram naquele momento. 6 cotas de 300 mil
e daria aí algo em torno de 1.800.000 que foi emprestado para o clube em 2010. E aí, agora, 10 anos depois, esses credores estão cobrando 2,5 milhões do Vasco. Então, são essas coisas que a gente não entende. Um presidente que entrou, que afirmava que o clube estava com salários atrasados, que precisava melhorar a imagem do clube. Na ocasião eram 4 meses de salário atrasado, segundo o Campelo. Tinha uma dívida com o Profut, mas não mudou nada. A gente continua com uma imagem arranhada, a gente continua com as cotas de TV sendo a principal fonte de recurso, a gente continua com patrocínios pontuais, a gente continua, com exceção do BMG que chegou, mas paga um valor mínimo porque o Vasco já devia o patrocinador. A gente tem meses de salário, os mesmos 4 meses de salários atrasados. Ano passado a gente também teve salários atrasados no final do ano, que impediu de renovar com vários atletas. Estamos aí na iminência de algum atleta poder acionar o clube judicialmente para poder sair de graça, né, do Vasco da Gama. Não fizeram porque são atletas que estão comprometidos com o clube e com a torcida. E até agora a gente está aí nessa situação onde não consegue sair dessa ciranda, né? Mas enfim, nós tivemos aí também essa semana algo de positivo, que foi o interesse aí do Everton, o possível interesse do Everton no Alan do Napoli, um atleta que é formado na base do Vasco. A expectativa é que essa negociação possa ser de até 416 milhões de reais, uma informação dada aí pelo Esporte Interativo. E se essa informação for verdadeira, vai ajudar bastante o clube se a negociação for concretizada, porque o Alan vai nos dar aí o direito a participar através do mecanismo de solidariedade, né? Além disso, trazendo aqui para coisas mais atuais, o Vasco, de fato, precisa do seu torcedor. E aí eu peço a você que está nos assistindo que renove seu sócio, que renove seu programa de sócio, ou que não é sócio ainda, que possa aderir ao programa de sócio, porque você é a única expectativa que o clube tem de passar por esse momento de pandemia e até por esse momento de crise financeira que já se alastra ao longo dos anos, de uma forma mais sustentável e resistente, né? Essa semana o Net Vasco trouxe a informação de que 40 mil sócios já renovaram seu programa de sócio torcedor. Essa renovação ela tem um calendário que vai até o dia 5 de junho, mas certamente ela deve ser prorrogada, tá? Os valores arrecadados nessa renovação seriam para pagamento de salário. A pretensão do clube é uma arrecadação inicial com renovações de até 100 mil sócios, né? E daria ao Vasco aí uma mesma média do ano passado aí por cerca de 20 milhões. Haja vista que no passado os 150 mil sócios que entraram com um valor promocional deu aí um caixa de aproximadamente 20 milhões e já sem a promoção, 100 mil renovações daria o mesmo valor aí do ano passado que foi arrecadado, né? Outra questão importante que a torcida colocou aí no Vasco nessa semana em relação a receitas foi aí a venda de ingressos, né, virtuais da final entre Vasco e Barcelona, que foi reprisada pela TV Globo. O Vasco conseguiu arrecadar aí cerca de 200 mil e pagou a 157 funcionários. Ainda resta uma expectativa do Vasco receber um orçamento aí de pagamento da TV Globo em relação à cota de TV, né? Mas a Globo ainda não fez o pagamento e aí o Vasco ainda tem algumas pendências aí para acertar, né? E falando aqui em relação a jogadores, o Atenção Vascaíno trouxe a informação de que o Raul está praticamente de saída do Vasco, né? O jogador teve uma oferta feita pelo clube no final do ano passado, mas por conta dos salários atrasados, principalmente, ele não aceitou, né? Os empresários do atleta tiveram uma certa resistência para fazer o acerto com salários atrasados. Acabou que o jogador está praticamente aí na segunda-feira, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e o Vasco tenta correr para renovar com o atleta. A minha opinião é que o Raul é um atleta interessante, né? Mostrou ano passado com o Luxemburgo que pode render
de forma consistente no aspecto defensivo. Eu acho que seria um jogador, até pela idade, né, um jogador jovem, 23 anos, que pode nos ajudar no decorrer desse ano e do ano que vem, compondo o elenco. Talvez não seja um atleta que venha a ser titular do Vasco, mas é um jogador que já demonstrou sua importância, né? Outro atleta que é importante e que não está ainda com o contrato renovado é o Ricardo Graça, atleta da base, jovem. Eu acho que é a vez do Ricardo Graça, né, na disputa desse ano. Haja vista que ele vem sendo reserva do Castan, né? Ano passado jogou algumas partidas, esse ano também já jogou, né? Alguns bons jogos, mas ele vem sendo marcado por ser reserva, né? Apesar da boa idade, do bom futebol, o jogador tem aí sido reserva de alguns atletas. Esse ano tem sido reserva do próprio Wesley, né? Mas eu acho que esse ano é a vez do Ricardo Graça. Para isso, o Vasco teria que renovar as renovações. A renovação com o atleta permanece estagnada. O atleta estaria conversando apenas com o Vasco e o Vasco precisa realmente renovar com esse jogador. O Vasco, nessa gestão do Campelo, tem sido marcado aí positivamente, pelo menos, por essas renovações de atletas da base, né? Um aspecto positivo que a gente tem que colocar aqui. Essa gestão tem errado em diversos assuntos, tem virado polêmica em diversos outros, mas no que tange a base, essa gestão tem feito aí o seu papel, tem renovado com os atletas, mas basta a gente entender qual de fato é a participação do Vasco nessas renovações, porque como já vimos em casos passados, como foi o caso do Thales, na renovação o Vasco acabou perdendo um percentual ali, que dizem ser de cerca de 15%, né? Andrei deu uma entrevista aí na Vasco TV, informando que, embora esteja sendo especulado em vários momentos aí, do ano passado e desse ano, pelo mercado internacional, a cabeça está voltada aí para o Vasco da Gama. Ele diz que tem eterna gratidão pelo clube, é um atleta identificado com o Vasco da Gama e que pretende ficar, né? Só que a gente sabe que, apesar de ser realmente importante que ele fique, é um atleta que vem se valorizando ao longo dos últimos semestres, é um atleta que tem mercado, né? Tem mostrado que pode ter muito mercado aí ao longo desse ano no mercado europeu. Ano passado ele foi especulado em alguns clubes europeus, e a sua saída, se vier proposta, eu acho que é inevitável, porque o Vasco vive uma crise financeira e precisa vender seus atletas. Se não vender, a gente vai passar o mesmo sufoco de 2019, onde não vendemos nenhum atleta da base, e eu acho que essa saída seria inevitável se ele apresentar um bom futebol, né? Uma notícia que ganhou repercussão aí, pesquisas feitas pela ESPN e pelo Globo Online, em relação ao balanço publicado pelos clubes, que mostrou aí um aumento no endividamento dos 20 principais clubes aí do país, né? O Vasco, em relação a receitas, ficou apenas na casa aí de 215 milhões, não está entre os 5 principais clubes que tiveram crescimento na receita, e está ali entre os 6 primeiros que tiveram aumento do endividamento, né? O Vasco aumentou o seu endividamento dos últimos 10 anos para a ordem de 73%, né? Então, pessoal, essas são informações aí, essa última, que mostram que se a gente não tiver um planejamento sério, a gente acaba virando aí notícias negativas em relação a planejamento, orçamento, receitas, né? O Vasco vem tendo receitas diminuídas ao longo dos seus últimos anos e tem aumentado as suas dívidas ao longo dos últimos anos por falta de planejamento, por uma falta de atitude profissionalizada do clube, né? Essa questão de empréstimos e pessoas que colocam dinheiro no clube e depois cobram na justiça um valor maior, o clube aceita essas condições porque não vê outras opções, acaba adiantando suas cotas de TV,
Enfim, o Vasco ele está vivendo um dia após o outro, tomando crédito e fazendo vendas de jogadores com valor de mercado até que tem valor de mercado, mas por conta do cenário fazendo venda abaixo aí do que deveria fazer, e isso mostra que o clube realmente está caminhando aí para aumentar ainda mais esse ano suas dívidas. Eu acho que o clube realmente precisa de um projeto salvador, algo que seja sério, que envolva pessoas do futebol, que envolvam pessoas realmente que conheçam de gestão, que possam tirar o clube do momento em que toma crédito com todo mundo, não paga ninguém, adianta cotas, adianta verba de patrocínio e vai vivendo aí o aumento do seu endividamento. O Vasco precisa de pessoas e profissionais que possam realmente captar recursos rapidamente para o clube, valorizar a marca, que possam de fato vender melhor seus atletas, que a gente possa passar por esse momento de noticiários, informações negativas de cabeça erguida e pela crise aí financeira de cabeça erguida, para que a gente possa ter lá na frente realmente uma condição de vender melhor, de se posicionar melhor, de negociar melhor a sua imagem, né? De vender melhor e mais os seus produtos. O Vasco precisa disso, né? Se você concorda comigo ou discorda, deixe aqui seu comentário. Peço que você deixe seu like, coloque aqui, deixe aqui a sua inscrição, ative o sininho e se gostar do material, do nosso conteúdo, compartilhe aí com mais vascaínos e dê uma moralzinha aí fortalecendo o nosso canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e obrigado pela atenção.